Olá, olá! Este careca que vos fala é o Chuamba e eu sou cristão, muitos me conhecem e eu gosto muito do tema da Bíblia, acho ele um livro importantíssimo e muito mal entendido. E pensando nisso, elaborei uma pequena coletânea de vídeos, esse é o primeiro, abordando um pouquinho do que de fato é a Bíblia. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí nesse canal, curta e vamos ao que interessa. A Bíblia possui uma formação, uma evolução que não é muito comum. Você não pode pensar que alguém, um autor único, chegou um belo dia e começou a escrever ela toda. Na verdade, ela passou por um processo extremamente longo que iniciou lá pelo ano 2000 a.C. e foi concluído em sua forma final, os livros originários, mais ou menos por volta do ano 100 depois de Cristo. O Novo Testamento começou a ser formado, digamos assim, no ano 30 depois de Cristo. E o Antigo Testamento, então, lá mais ou menos no ano 2000 antes de Cristo. Mas existem pelo menos 7 fases e você vai conseguir acompanhar aqui em cima quais seriam essas fases. Vamos lá. Primeiro, claro, é a vivência dos fatos. Aquele povo, os patriarcas, né? Dos quais Gênesis trata, Abraão, Isaac, Jacó, etc. Essas pessoas vivendo em clãs familiares viveram fatos. Isso se deu mais ou menos do ano 2000 a.C. para diante. Essa comunidade cresce e as pessoas vão interpretando esses fatos. Assim como nós também interpretamos nossa vida, nós passamos a entender, a examinar, a analisar tudo que a gente vive nas várias fases, essas comunidades também lançaram esse olhar, esse pensamento sobre aquilo que eles viveram e interpretaram. E foram sendo geradas, por exemplo, ditos, provérbios. Ora, a água mole em pedra dura tanto bate até que fura, é uma sabedoria popular que se condensa num pequeno dito. Eles também tinham tudo isso e tinham outras histórias como sagas, quando a gente pensa justamente no livro de Gênesis, as histórias tão conhecidas de Abraão, Isaac e Jacó, cantos que eles tinham em comunidade, tudo isso foi sendo gerado a partir das interpretações. Eles viviam, interpretavam suas tristezas e alegrias, faziam cantos para celebrar, contavam histórias dos seus antepassados, certo? Para o Novo Testamento, então, os mais antigos são sagas, ditos e cantos, como eu falei, e para o Novo Testamento os ditos de Jesus, as palavras de Jesus que começaram a circular ali depois da sua morte, ou mesmo enquanto ele vivia. E muitas vezes isso era feito numa forma oral e poética, porque a poesia ajuda, por causa da rima, a memória. Esse povo queria guardar na memória a interpretação do que eles viviam. O terceiro passo é a reprodução oral, porque durante séculos os hebreus não tinham escrita. Então aquela comunidade selecionava aquelas histórias que se tornaram importantes, marcantes e importantes, e durante também o período depois da ressurreição de Jesus, aqueles evangelhos, eles também eram para ser lidos em voz alta pela comunidade, não é? E haviam diversas tradições nesse momento em que as histórias passavam de pai para filho, do filho para o neto e assim por diante. Por exemplo, muitas partes históricas foram inclusive conservadas em forma escrita e depois em arquivos. E isso também foi sendo oralizado. O profetismo, todos já ouviram falar dos profetas Isaías, Daniel, eles tinham escolas de profetas que também propagavam isso oralmente. Muitas coisas que
eram feitas nos cultos, né? Era passado oralmente também no ambiente dos santuários, dos templos. Haviam sim também fontes escritas, que depois migraram para a parte da escrita oficial. Algumas exceções em todo esse período de reprodução oral foram as cartas e o Apocalipse, que realmente é um autor único que escreve sem que isso passou primeiro por uma fase oral. Só que depois você tem que entender que quem conta um conto aumenta um ponto, já se diz, não é? Mesmo durante essa fase de reprodução oral, de pai para filho, seja baseado nas vivências, seja baseado até mesmo em algumas fontes escritas que eles tinham, tudo que foi passado oralmente, passava por um processo de alteração. Às vezes um acrescentava uma coisa, perdia-se outras. Às vezes, com o tempo, alguém percebia que a cultura já tinha mudado, era necessário explicar alguma coisa para uma nova geração. Então, foram introduzidas várias alterações durante esse processo de oralidade. Depois, tem alguns momentos específicos. Na história dos Hebreus, o primeiro momento foi durante o reinado de Davi, quando já havia uma monarquia, quando o povo já estava estabelecido, e eles tinham contato com outros povos e sentiram a necessidade de manter a sua identidade. Vamos pensar nos negros que foram trazidos escravos aqui para o Brasil, foram separados lá da sua cultura e eles tinham essa necessidade de preservar a sua identidade cultural, por isso eles tinham o batuque, o canto em conjunto, eles mantiveram suas tradições, sentiam essa necessidade. E Israel, quando estava lá estabelecida na monarquia, tinha muitos outros povos em volta, pensou também que era momento de fixar tudo que estava sendo contado de pai para filho e fixar na forma escrita, para manter essa sua identidade cultural. Mas esse momento se dá num momento de crise, essa é a quinta etapa. O povo começa a sentir que a sua identidade corre risco, porque tem muitos outros povos de identidades diferentes ali perto, e isso ocorre então no Antigo Testamento, lá na época do reinado de Davi, e no Novo Testamento, quando o povo, os cristãos, após a ascensão de Jesus, eles viviam com o judaísmo ali às voltas. Além do judaísmo, o Império Romano que dominava. Então eles sentiam aquela ameaça ao que eles haviam se tornado. E para manter a sua identidade, então, surge a próxima etapa, que é a fixação escrita. O início disso se dá mais ou menos no século 8 a.C. A gente tem que colocar uma faixa, não um momento exato, porque a exatidão desses fatos já não pode ser mais resgatada. Nesse momento, então, começa a surgir a ideia de um autor-escritor, que era alguém, então, que pegava tudo que tinha ouvido e também se baseava, eventualmente, como eu falei, em algumas fontes escritas da época, arquivos, assim por dizer, e começava a escrever essa história. Durante muito tempo, temos que lembrar que isso tudo era passado não em livros, como a gente tem hoje, assim, mas em rolos, né? Seja de papiro, de pergaminho. E só com o tempo esses livros, esses pergaminhos foram juntados em coleções. Durante muito tempo eles circulavam individualmente, às vezes até em trechos, né? Nesse tempo da monarquia, inclusive, foram feitos centros de educação lá e haviam os escribas, que eram pessoas que oficialmente vertiam essas histórias para escrito, ok? Só que também, da mesma forma que com a oralidade, a escrita também sofreu muitas alterações. Nós já não temos mais os chamados manuscritos, os autógrafos que a gente diz, né, que são os originais. A gente tem cópias, muitas vezes cópia da cópia da cópia.
e muitas cópias. A Bíblia, os manuscritos bíblicos são, de longe, os textos que mais têm cópia na história dos textos antigos. E aí a gente tem que falar de autores editores, muitas vezes uma comunidade editora. Eles selecionavam nos textos partes que poderiam ter acréscimos, por exemplo, juntar uma parte com outra, né, das tradições que eles haviam ouvido e ligar uma na outra, por exemplo, dizendo assim, bom, depois de algum tempo aconteceu mais isso e isso. Frequentemente, antes de um trecho e depois de um trecho, para ligar os trechos todos que eles tinham em mãos, esses editores pegavam essas partes escritas e faziam suturas, emendas, molduras, antes e depois. Muitas vezes o texto aumentava de tamanho e muitas vezes as anotações que eles faziam explicatórias, as glossas, chamadas glossas, elas foram incorporadas ao texto depois, tanto que a gente já nem sabe mais que eram explicações desses autores chamados editores, de quem editou o texto. Então são pelo menos essas 7 etapas, não tem muito a ver com a noção de livro, por exemplo, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que ele escreveu sozinho a obra inteira, um calhamaço de umas 700, 800 páginas. Não. Foram inúmeros autores durante mais de 2000 anos. Esses livros não foram pensados para serem uma continuidade do outro, eles foram sendo escritos individualmente a partir da oralidade, como eu falei, e só depois, com o tempo, começaram a ser juntados em coleções, e só depois de muito tempo o Antigo Testamento estava formado, já na época de Jesus, existia já coletâneas como o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, e o Novo Testamento vai demorar também para chegar à sua forma final um bocado de tempo. Veja que é um processo longo e muito diferente do que a gente conhece dos habituais livros tradicionais. Eu espero que você tenha gostado. Isso é para você conhecer um pouquinho do longo processo que foi a formação da Bíblia. Desde as histórias oralizadas de pai para filho até a sua fixação na escrita. Forte abraço. Deus abençoe.